Este vídeo é um resumo de um caso real, envolvendo eventos sobrenaturais e experiências perturbadoras. Algumas partes podem ser sensíveis. No início da década de 1980, uma família comum dos Estados Unidos se mudaria para uma casa que parecia perfeita. Mas eles ainda não sabiam que aquele lugar escondia um passado extremamente sombrio. Essa é a história da família Snedker. Um caso tão perturbador que anos depois inspiraria um dos filmes de terror mais conhecidos do cinema. Tudo começou quando o filho mais velho da família ficou gravemente doente. Ele precisava de tratamento constante. E a família decidiu se mudar para ficar mais perto do hospital. Foi assim que encontraram uma grande casa antiga na cidade de Southington. A casa parecia barata demais, mas naquela situação difícil, qualquer solução parecia boa. O problema é que ninguém contou para eles o verdadeiro passado daquele lugar. Poucos dias depois da mudança, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foram sons, passos, portas abrindo sozinhas, barulhos vindos do porão. No começo todos tentaram ignorar. Casas antigas fazem barulho. Era o que eles pensavam. Mas o que viria depois seria impossível de ignorar. O filho da família começou a relatar coisas estranhas. Ele dizia ver figuras andando pelos corredores, pessoas que simplesmente desapareciam. Os pais acreditavam que aquilo era efeito do tratamento médico, talvez alucinações, talvez estresse. Mas então, outras pessoas da casa começaram a ver coisas também. Sombras se movendo, objetos mudando de lugar, sussurros no meio da noite. E tudo parecia vir sempre do mesmo lugar. O porão da casa. Um dia, ao explorar aquele porão, a família encontrou algo estranho. Uma estrutura metálica antiga. Parecia uma mesa hospitalar, mas aquilo não fazia sentido. Por que alguém teria uma estrutura daquelas dentro de uma casa? A resposta viria pouco tempo depois. E ela era muito mais perturbadora do que qualquer um imaginava. Um vizinho antigo revelou algo que ninguém tinha contado para eles. Antes de ser uma casa, aquele lugar tinha sido outra coisa. Algo que deixaria qualquer pessoa arrepiada. Ali havia funcionado uma antiga funerária. Sim, durante anos. Corpos eram preparados naquele porão. Era ali que aconteciam os procedimentos antes dos velórios. E segundo alguns moradores antigos da cidade, existiam histórias muito estranhas envolvendo aquele lugar. Histórias de práticas incomuns, rituais estranhos e experiências perturbadoras. A família Snedker ainda não sabia, mas eles tinham acabado de se mudar para um dos lugares mais assustadores da cidade. E o pior, a verdadeira atividade sobrenatural ainda nem tinha começado. After the discovery about the old funeral home, the events in the house grew even more intense. The eldest son began to report increasingly disturbing visions. He said he saw strange men around the house. Some were dressed in old-fashioned clothing. They would appear, watch him, and then simply vanish. But the strangest part was that these encounters seemed more and more real. The mother of the family also started noticing things. Chairs moving from their original positions, doors slamming shut, objects falling without any explanation. One night, something even more unsettling happened. The son woke up screaming. He claimed a figure was standing right next to his bed, watching him sleep. According to his account, the figure looked extremely distressed, as if it had been through something terrible. The family began to realize this was no longer a coincidence. Something was wrong with that house. Very wrong. And then came the most disturbing discovery. While researching the old funeral home, they stumbled upon some extremely strange rumors. Some people in town said the former employees of the place practiced unusual rituals, things that no one could fully explain. Whether this was true or not, nobody knew. But the fear inside the house only grew stronger. It was at this point that the family decided to seek help. They started talking to experts in paranormal phenomena. Several investigators visited the house, and what they said left everyone even more frightened. According to them, the place seemed to be charged with negative energy. Something appeared to be trapped there. And according to some reports, these presences were becoming increasingly aggressive. But before we continue this story, if you enjoy real mystery and horror content, subscribe to the channel and hit the like button. Because here, we dive into the most terrifying cases in history. And the most disturbing part of this story is yet to come. Com o passar das semanas,
A situação dentro da casa ficou insustentável. Os relatos da família ficaram cada vez mais perturbadores. Alguns diziam sentir presenças andando pelos corredores durante a madrugada. Outros relatavam sentir alguém observando mesmo quando estavam sozinhos. Era como se algo naquele lugar estivesse tentando chamar a atenção. Alguns investigadores que visitaram a casa disseram que sentiram algo muito estranho ali. Sensações de peso no ambiente, mudanças bruscas de temperatura e uma atmosfera extremamente opressiva. A família começou a acreditar que aquilo poderia estar ligado ao passado da funerária. Seja o que fosse, parecia estar profundamente conectado com aquele lugar. Com medo pela segurança da família, eles finalmente tomaram uma decisão difícil de deixar a casa. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, eles decidiram que não podiam mais ficar ali. Depois da mudança, os acontecimentos estranhos começaram a desaparecer, mas a história daquela casa nunca foi esquecida. Décadas depois, o caso da família Snedeker se tornaria conhecido em todo o mundo e acabaria inspirando livros, pesquisas e até filmes de terror. Mas até hoje, muitas pessoas discutem o que realmente aconteceu naquela casa. Seria tudo coincidência? Sugestão psicológica? Ou será que algo realmente estava preso naquele lugar? Essa pergunta ainda permanece sem resposta. Mas uma coisa é certa: a família Snedeker jamais esqueceu o que viveu naquela casa. E para muitos investigadores do paranormal, esse continua sendo um dos casos mais intrigantes já registrados. Agora a pergunta que fica é: você teria coragem de passar uma noite naquela casa?